Motivação é uma furada. Por quê? É porque ela não funciona. Não na prática. Não se você realmente colocar isso a teste. Não se você realmente se pressionar e testar isso. Não vai durar. É como se realmente fosse aquele gás que acaba rapidamente. Ele se esvai uma vez que vai. A única coisa que resta é meio que aquele vazio e um senso estranho de incompletude. Mas por quê, né? É que, parem pra pensar, o que é você ter que ficar se motivando para isso? Significa que, na prática, você não definiu para você mesmo o que você quer. Significa que você precisa, não reafirmar, mas que você ainda tem certeza do que precisa ser feito, que você precisa diariamente executar para chegar onde você deseja, ou que obter aquilo que você anseia. No final, se remete a não ter clareza de propósito, a realmente você precisar negociar com você mesmo. Isso é uma grande perda de energia. E quanto menos energia você precisa gastar com determinadas ações, mais eficiente você se torna, no geral, como um todo, como um humano no final do dia. Pois, se você não precisa gastar tempo decidindo o que você vai fazer, você já sabe, você pré-definiu isso, basta executar. E o executar é muito mais fácil do que você ter que pensar, elaborar e muitas vezes realmente cair naquela racionalização no qual você vai estar realmente perdendo tempo discutindo com você mesmo do porquê você não deve fazer aquilo, apesar de você saber que você precisa fazer aquilo. Ou seja, é meio que um mecanismo inconsciente de autossabotagem, se a gente for lá no fundo, no conceito real da coisa. Então, por isso que motivação é sempre essa grande furada. Por que não funciona? Porque se você realmente precisa que alguém lhe diga o que você precisa fazer, já está errado. Você tem que saber isso meio que por definição. E muitas vezes é simplesmente fazer, né? Você meio que entrar naquele automático, que é perigoso também, não é algo bom. No entanto, é necessário. Por exemplo, se você, toda vez que o despertador toca, você para e dá o adiar ali, você já meio que perdeu de uma certa forma, pois você já não está seguindo a linha correta. Isso com qualquer outra coisa. Toda vez que você meio que adia uma coisa que você poderia fazer no momento, você meio que perde isso. Isso é complicado de se executar no dia a dia. Muito, de verdade. Na prática, pois tem essa grande questão, né? Sempre vão haver coisas no qual a gente pretende, age como se desejasse, age como se gostasse, mas na verdade não, né? Na verdade, se você realmente for pensar, elaborar a respeito, fazer o aprofundamento ali, você vai chegar na realização de que não, de que você não quer aquilo, não de verdade. E essa realização faz com que você tenda a eliminar isso. Pois, na verdade, essa autonegação, né? Essa negação do que você não quer, que faz com que você acabe meio que ficando nessa questão de automotivação, de necessidade de elementos externos para que você precise entrar em movimento, para que você precise agir. Então, é meio que um dilema interno que todos nós enfrentamos diariamente. Né? Eu acho que, apesar de eu usar um exemplo aqui do despertador, é uma coisa que todo mundo enfrenta em determinados dias. E tem dias que você realmente não vai conseguir fazer exatamente como você gostaria, que você precisa simplesmente parar. Mas tem dias que é necessário seguir o plano que foi pré-definido, que você precisa, se você tiver um checklist, fazer todas as ações que você se propôs a fazer. Caso contrário, elas vão acumular e chega uma hora que o acúmulo meio que explode, né? Se torna aquela bola de neve. E quando chega nesse ponto, costuma não ter volta, dependendo do que se trata, né? Pois costuma vir junto com algum tipo de perda significativa. Então, é algo para se ponderar a respeito, é algo realmente para pensar, né? Pois existe essa grande falácia de Juju que simplesmente tudo se trata de motivação, né? Que disciplina resolve em partes, pois aí que tá, a disciplina é meio que a resposta para isso, né? É simplesmente você fazer porque você se habituou, virou uma rotina, você internalizou aquele ato. Não precisa mais de nenhuma energia extra para você não precisa negociar com você mesmo, você não precisa mais ter aquela racionalização do porquê eu preciso fazer aquilo, você fazer todo aquele caminho mental, se auto-justificar internamente, ter toda aquela... que acontece com muita gente, né? Não, você já tem definido, você já sabe o que você quer, você sabe quem você é, logo você faz o que precisa ser feito, você gostando disso ou não, sendo doloroso ou não, se não importa se é um dia que você está cansado, você vai pra academia mesmo assim, não importa se você dormiu mal, você vai e faz o que você tem que fazer mesmo assim. É aquela velha questão, né? Quando por obrigação todos fazem. Não importa exatamente como você tá, você não vai faltar no seu trabalho se você depende do salário para se sustentar. Então, quando realmente a necessidade clama, meio que todos caem nessa questão, né? É claro que
aqui é um exemplo um pouco ruim, um exemplo que é válido, né? Ninguém falta com as obrigações quando você não tem, vamos colocar assim, uma rede de segurança, quando você não tem uma válvula de escape, você não tem nada que te proteja. Então, é algo para se considerar, né? E mais que isso, para não apenas se considerar, mas para se levar a sério, pois se você depende exclusivamente de que algo externo venha e lhe alavanque todo instante, significa que você ainda não descobriu o seu próprio potencial em fazer você isso mesmo, em você realmente desenvolver o mecanismo interno de fazer isso. Pois aí tá talvez uma das questões mais estranhas e profundas que o humano pode chegar, assim, de uma certa forma, na minha visão, é claro, é que a única coisa que importa de verdade, pelo menos, é você mesmo no final do dia, no sentido assim, não indo pro lado egóico da coisa, tipo, de você virar meio que um narcisista, não. É de que ninguém se importa. Logo, a única resposta para esse problema é que você faça as coisas por você mesmo, que você faça, que você tente se tornar aquilo que você busca as coisas que você quer, não por ninguém, não para impressionar ninguém, mas porque você mesmo quer aquilo, pois você deseja aquilo genuinamente, pois você quer aquilo genuinamente, não como, na verdade, uma tentativa ruim interna de autovalidação, de provar algum tipo de valor para alguém que no final do dia realmente não se importa, que não faz a mínima diferença. Então, vai também nessa direção, né? Vai nesse aspecto, especialmente nos dias de hoje, no qual tudo é visual, onde tudo precisa ser colocado na tela para que seja visto. E não é algo ruim, é importante. No entanto, tem que se ter um equilíbrio da imagem que você projeta ao fazê-lo, né? É legal quando são coisas produtivas e que inspiram, agora o aspecto negativo, nem tanto. Então, é por isso que eu coloquei aqui motivação, essa grande furada, pois se você realmente vai sempre depender de que algo te motive, de que você precisa ouvir uma música para estar bem, é legal, vai te alavancar, no entanto, vai ter dias que você não vai ter acesso às ferramentas, a essas ferramentas, e que você vai precisar desenvolver suas próprias. E esse é um teste, é um desafio que todos devemos superar. E nesse momento, quando você consegue isso, você percebe que existe algo maior e melhor dentro de você mesmo, que não importa exatamente. O restante é um bocado irrelevante, desde que você tenha um sistema que funcione para você mesmo. É pessoal isso, finalmente. É individual. E esse sistema vai te alavancar. E como você cria esse sistema depende de você mesmo. Tem N formas de se abordar isso. Tem pessoas que recorrem a mantras, a reafirmações constantes diárias, que é uma forma positiva de realmente você, vamos colocar assim, se reprogramar para pensar da forma correta, para você realmente não cair naquela entropia psíquica, né, no qual a mente humana realmente tende para o caos absoluto, se deixada sem freio, se deixada sem controle. E é uma resposta adequada para isso, ou seja, você desenvolver alguma técnica de respiração adequada para você simplesmente parar e se controlar, tem N formas, ou algo como PNL. Enfim, existe um mar de literatura no qual pode ser explorado a respeito do tópico, que eu recomendaria a todos que buscassem, pois é interessante e ajuda de fato. E incrivelmente funciona em um certo aspecto, pois para o cérebro humano a realidade não é uma coisa material, né? Não tem matéria para o cérebro humano. Na verdade, o que você pensa e essa caneta são a mesma coisa. O que você visualiza para o seu cérebro é a mesma coisa. Ou seja, se você consegue pensar uma coisa, na prática, teoricamente, executar também seja possível. Claro, dentro dos limites da materialidade. Mas isso é uma outra questão. É mais no sentido, assim, de que é uma técnica que pessoas de alta performance usam, atletas em particular. Se você consegue se imaginar fazendo uma coisa, o primeiro passo para você ser capaz de fazer algo é você primeiro visualizar aquilo, primeiro você, na sua mente, ter a capacidade de conceber aquilo. Caso contrário, é muito difícil que seja possível. Não que seja impossível, mas que leva um tempo muito maior, pois vai ser necessário que desenvolva essa capacidade. Então, o cérebro é uma coisa curiosa e realmente tem aí um caminho para se explorar, né? Em particular, essa forma de você se aprender a se, vamos por assim, a se motivar e não realmente depender de elementos externos. Você, através de você mesmo, fazê-lo e não realmente usar nada como muleta, nada como realmente para te alavancar, que não deixa de ser importante novamente, jamais vai ser, mas que no final do dia, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, nos momentos difíceis, não importa quais eles sejam, ninguém vai te acompanhar ali, ninguém vai estar do seu lado, então
o que você vai ter vai ser sempre você mesmo. Então, por que não conhecer mais de você mesmo? Não, por que não aprender a usar o que você tem, né? Que no final se remete a isso. Se remete a você desenvolver a habilidade de não depender de absolutamente nada e nem ninguém. Esse é o vídeo que eu deixo com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, peça se inscreva no canal, deixe seu like e também não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!